Pessoal, aqui é a Bela, do Bela e Canela, e a mamãe pâncreas, do Davi. Hipoglicemia. Todo mundo já ouviu falar, então vamos definir exatamente o que significa. A hipoglicemia ela é um distúrbio que acontece quando há uma baixa concentração de açúcar no sangue. Ela pode acontecer tanto com quem tem diabetes quanto com quem não tem. Define-se como hipoglicemia mesmo quando chega a abaixo de 70 a quantidade de açúcar no sangue. Muitos fatores podem desencadear uma hipoglicemia. Entre eles, o pâncreas pode produzir insulina em excesso, ou então você pode fazer atividade física em excesso e não fazer a compensação adequada com a sua alimentação. Ou então você pode exagerar na dose dos remédios que você utiliza para poder tratar o diabetes. Ou então pode ter presença de tumores no pâncreas ou de mesmo insuficiência pancreática, renal, cardíaca. Você pode ter ingerido álcool em excesso, que também leva à hipoglicemia. Então, diversos fatores podem desencadear uma hipoglicemia. Os principais sinais de uma hipoglicemia são tonturas, tremores, suor frio, palidez, dor de cabeça, palpitações, náuseas, taquicardia, vômito, fome, sonolência. E se a pessoa estiver dormindo, ocorre a presença de pesadelos. Nos casos mais graves, ainda podem ocorrer perturbações visuais, confusões mentais, alterações do nível de consciência, cansaço, fraqueza, convulsões. Isso é um perigo, porque muitas vezes esses sinais podem ser confundidos com sintomas de quem bebeu álcool em excesso e não com uma crise de hipoglicemia. Uma vez já instalada a crise hipoglicêmica, a pessoa deve consumir de 15 a 20 gramas de carboidrato simples. Isso equivale, por exemplo, a uma colher de sopa de mel. No caso, não deve ser usado para crianças menores de 1 ano, que não devem consumir mel. Ou então, um copo de 200 ml de suco de laranja. Ou então, uma colher de sopa de açúcar mesmo, dissolvido em meio copinho de água. Já resolve. No caso de quem tem diabetes, é importante, após 15 minutos, medir novamente a glicemia e, caso ainda esteja em um estado de hipoglicemia, a pessoa deve consumir mais uma porção dessa de 15 a 20 gramas de carboidrato simples. Ou seja, essa medida que a gente dá é uma medida padrão que resolve quase todas as hipoglicemias. Mas se a pessoa tiver, por exemplo, errado feio, errado muito na contagem de carboidrato e feito uma correção com insulina muito maior do que o necessário, não vai ser suficiente. E talvez ela tenha que usar 2 porções para corrigir essa hipoglicemia. E é por isso que eu friso tanto a importância de faça a contagem de carboidratos de maneira correta. Faça vários testes até chegar nos valores corretos para você. Porque a principal causa de hipoglicemias em quem faz uso de insulina é justamente essa: fazer contagem de carboidratos errada e aplicar uma dose de insulina maior do que deveria. Eu utilizo a contagem de carboidratos com meu filho porque ele é diabético tipo 1, ou seja, ele é insulino-dependente. As células dele funcionam perfeitamente, mas elas precisam da insulina para transformar o açúcar em energia. E o corpinho dele não produz insulina nenhuma. Então eu preciso obrigatoriamente injetar externamente essa insulina para ele poder usar. Mas se você é diabético tipo 2, você produz sim insulina, mesmo que seja em pequenas quantidades. E se você quiser, você pode parar de usar insulina na forma de caneta ou injeção, se você fizer uma alimentação adequada e fizer atividade física. Ou seja, eu não recomendo a contagem de carboidratos para quem tem diabetes tipo 2.
essa não é a melhor saída para você, porque você produz sim insulina. Então, o que pode estar acontecendo é que com o tempo, devido a anos de má alimentação e maus hábitos de vida alimentares, exercício, as suas células ficaram, digamos, meio doidonas e não conseguem utilizar de maneira correta a insulina que existe no seu corpo. Mas se você se colocar em uma dieta correta e passar a fazer atividade física regular, você consegue sim reverter esse quadro. Então você não precisa usar a insulina externa. Mas se você realmente precisa fazer a técnica de contagem de carboidratos, você precisa primeiramente aprender a calcular o bolos correção, que é aquele fator que corrige o valor de glicemia que você está imediatamente antes de fazer uma refeição e leva esse valor para o valor desejado de glicemia, que é 100. Além disso, você precisa aprender a calcular o fator de alimentação, o bolus de alimentação, que é aquele fator que corrige o que você vai comer durante a refeição. Cada quantidade de carboidratos e gorduras e proteínas equivale a uma quantidade X de insulina. Então, na verdade, o valor que você aplica durante a contagem de carboidrato de insulina não é nada mais e nada menos que a soma desse bolus correção com a soma do bolus alimentação. Lembrando que se você não tem o hábito de utilizar a técnica da contagem de carboidratos e não teve uma orientação médica ou nutricional para o seu caso específico, eu não recomendo utilizar a contagem de carboidratos, porque essa técnica pode ser perigosa se você usar de maneira correta, porque ela teoricamente te permite comer o que você quiser, uma vez que você vai aplicar a insulina correspondente à quantidade que você comeu. Mas isso é na teoria, porque se você fizer uma contagem errada e aplicar insulina em excesso, você pode ter uma hipoglicemia severa que, caso não seja revertida de maneira rápida, pode levar você até ao óbito. Então, por favor, não aplique a técnica da contagem de carboidratos sem uma orientação profissional, porque cada caso é um caso. Você consegue, por meio de equações, chegar ao valor de bolos alimentação e bolos correção, mas não são valores exatos. Você consegue chegar no valor certo mesmo só através de testes. E cada caso é um caso, cada pessoa usa fatores diferentes. Então, não dá para você fazer isso sem ajuda.